Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Uma alegria estar nessa manhã ministrando essa lição da nossa revista bíblica dominical, lição de número 2, cujo tema é Existe Somente um Deus. Estaremos lendo o texto de Deuteronômio 6, do 1 ao 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guarde, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Nosso texto áureo está em Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. O nosso objetivo nessa manhã é entender por que Deus não tolera idolatria. Compreender que todo ato idólatra afronta a Deus na sua natureza. E discernir que tanto os que fazem ídolos quanto os que os adoram estão sob a ira de Deus. Uma coisa interessante nesse texto, para nós iniciarmos, é que a Torá ela vai descrever essa parte em que o texto fala: e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. O termo tefilim, que no hebraico entende-se como prece ou oração, a Torá ela vai descrever como um sinal de envolvimento do indivíduo, expressando seus sentimentos básicos de identificação e valores judaicos. Dá para nós entendermos mais ou menos o que Deus ele queria do seu povo. Por que Deus ele pede para que essas leis, elas sejam intimadas, ou seja, elas sejam notificadas com autoridade aos filhos. A preocupação de Deus é que a geração futura ela não tivesse o conhecimento dos milagres e da operação de Deus na vida do povo. Hoje nós temos uma responsabilidade muito grande de ensinar aos nossos filhos quem é o Deus que nós servimos. Da mesma maneira que a preocupação com todo o sofrimento que o povo passou, toda a luta que o povo passou, toda aquela dificuldade que o povo passou, facilmente seria esquecido todos aqueles milagres, toda aquela provisão, aquela interferência na história de Deus em prol do seu povo, de acordo com as dificuldades que fossem surgindo, os seus filhos, os seus netos, provavelmente esqueceriam. A mesma responsabilidade que nós temos hoje de passar para os nossos filhos, para os nossos netos, quem é esse Deus que nós servimos. Por isso que quando o judeu, quando a Torá ela vai trazer essa ênfase sobre o sinal que vai de envolvimento do indivíduo, expressando aquilo que ele tem de mais importante, que é a sua identificação e os seus valores, para a gente entender a importância que tem as leis na vida daquele que serve a Deus. Às vezes nós falamos um pouco sobre a
a prioridade de Deus nas nossas vidas. A gente vai observar no texto de Gênesis, lá no começo, que logo no início, Deus ele vem falando que Deus criou, depois de ter criado tudo, criou a luz, criou as águas, criou a terra, criou os céus, criou as ervas, né, luminares, sol, lua, estrela. Depois de tudo isso, a Bíblia vai dizer que viu Deus que era bom. Deus criou os seres viventes e a Bíblia vai afirmar que viu Deus que era bom. Mas depois que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, observem isso. Observem por que Deus ele tem essa preocupação em que o seu filho e que o seu servo seja fiel a ele, apenas o adore. Porque quando Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança, o texto vai dizer que no final de tudo, Deus viu que tudo era muito bom. Deus criou tudo, os luminares, os mares, as estrelas, criou os animais, criou as plantas, e Deus viu que era bom. Mas quando Deus criou a mim e a você, o texto vai dizer que Deus viu que era muito bom. Então esse relacionamento entre o seu Criador e a criatura é algo muito importante para Deus. Quando nós entendemos que Deus, ao determinar, ao passar, ensinar as suas leis e exigir que o povo seguisse os seus mandamentos, é por conta desse amor que Deus tem para com o seu povo. Ele escolheu um povo para que fosse exemplo no meio de nações corrompidas, escolheu um povo que fosse uma nação que o representasse e que ensinasse os seus preceitos para nações idólatras que não conheciam. Então nós vamos ver que há uma preocupação em se ensinar tudo aquilo que se foi falado, ensinar tudo aquilo que se foi escrito, ensinar tudo aquilo que se foi determinado para que o povo tivesse uma vida de santidade. Interessante que Deus ele não precisa se autoafirmar como Deus, porque Ele é Deus. Ele também não depende do ser humano para o que quer que seja, porque Ele dá conta de si mesmo. Ele é autossuficiente. Entretanto, Ele criou o homem para relacionar-se com Ele. Assim foi no princípio da criação. Mesmo o homem pecando, mesmo o homem cometendo o ato do pecado da desobediência, mesmo o homem tentando solucionar o problema com as suas próprias mãos, ainda assim, Deus, por amor, por graça, resolveu cobrir o homem, resolveu perdoar o seu pecado e assim trazer ao homem uma nova oportunidade de se consertar. A gente vê isso lá quando Adão e Eva cometeram o pecado da desobediência, se esconderam com medo, porque o pecado gera isso, o pecado gera medo, mas mesmo assim, o amor de Deus para com o seu povo, o amor de Deus para com o homem é tão grande que Deus proveu a resposta para aquele pecado cometido pelos seus filhos. Então a gente vai ver na lição que existem alguns pontos e que nós estaremos falando para nós entendermos o porquê dessa preocupação em se ter gravado no coração a palavra de Deus. O item 1 da nossa revista, ele vai dizer que Deus tem crédito. No Egito, os hebreus foram escravizados e por isso viviam humilhados. Porém, o Senhor mudou a sorte do povo escolhido. Deus fez questão de lembrar à nação hebreia o que fizera por ela. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É possível que Jeová tenha prefaciado os mandamentos com essa lembrança. Primeiro, porque esperava a gratidão dos hebreus. E segundo, porque ao longo dos 430 anos em que viveram como escravos no Egito, eles tinham pouca compreensão sobre o Senhor e sobre a sua participação na história deles. Vamos entender. O povo, lá em Gênesis, Deus ele vai falar para Abraão que a sua semente ficaria cativa por 400 anos. Né? O povo esteve durante todo esse tempo como escravo no Egito. E nós podemos observar que quando Arão, né, Deus manda que Arão jogue o seu cajado na frente de Faraó.
e ali o cajado ele se transforma em serpente, os magos do Egito, também com o mesmo poder, não o mesmo poder que Deus, mas com o poder da magia, eles também fizeram com que os seus cajados se transformassem em serpente. Então você observa que o povo esteja durante todos esses anos cativos no Egito, convivendo com idolatria, convivendo com feitiçaria, convivendo com as magias, né? Convivendo com os deuses do Egito, que eram muitos. Aquilo que confrontava muitas vezes a sua própria fé e a sua própria crença. Esse povo ele convivia com isso diariamente. Então a gente pode entender que todo esse tempo ele trouxe influência na fé do povo. Quando Moisés se apresenta como libertador, muitos deles não acreditaram, porque a sua esperança já tinha se esvaído. E isso acontece conosco também. Acontece comigo, acontece com você. Quando estamos diante de uma dificuldade, né, nós clamamos a Deus, Deus ele entra com providência, ele entra com operação do milagre, e nós glorificamos a Deus, exaltamos, damos testemunho, mas pouco tempo depois, esquecemos. Quantos milagres Deus nos já fez na sua vida? Quantos milagres Deus nos já fez na minha vida? Quantas curas? Mas basta a dificuldade surgir, basta as lutas se intensificarem, e nós logo esquecemos aquilo que Deus fez no passado. Isso eu e você, com uma vida breve, não é isso? Uma vida com tempo limitado. Imagine um povo vivendo 430 anos, vivenciando todo dia magia, feitiçaria, adoração, idolatria, muitos sendo obrigados pelas circunstâncias a adorar aos deuses do Egito. Como isso não afetou o coração do povo? Então Deus ele trouxe os 10 mandamentos, ele trouxe as leis para que o povo inculcasse na sua mente, para que o povo colocasse no seu coração, para que o povo lembrasse aos seus filhos, aos filhos dos seus filhos, tudo aquilo que Deus havia feito no passado. Então a importância das leis, a importância dos estatutos, a preocupação de Deus para que o seu povo não esquecesse quando entrasse naquelas terras onde haveria guerra, onde haveria um conflito, passariam por dificuldades como pestes, fome, né? Que essas situações agravantes não fizessem com que o povo esquecesse tudo aquilo que o Senhor lhe havia feito na vida dos seus filhos. Então o texto ele vai falar sobre isso, que Deus ele tem crédito, e Deus ele traz a lembrança do povo, tudo aquilo que ele falou. Quando ele vai falar lá em Deuteronômio, em Levítico 26, né, que eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, trazendo à memória do seu povo aquilo que havia sido feito. Não havia literatura, nem culto a Deus no Egito. No texto bíblico, Moisés aparece como o primeiro líder dos hebreus. Estes viviam confusos em meio às crenças pagãs daquele país, mas o povo da antiga aliança teve grandes amostras do poder do Altíssimo quando 10 pragas assolaram aquela terra e quando com mão forte o soberano eterno livrou da escravidão, abrindo-lhe o mar vermelho para que por ele passasse. Ou seja, hoje você está no aperto, está na dificuldade, você pega a sua Bíblia, a palavra de Deus escrita, você lê, medita, você ora e a sua memória é refrescada de tudo aquilo que Deus já fez por você. Às vezes você está em situação em que você vai ler um texto bíblico, você vai ler uma palavra e essa palavra vai trazer à memória aquilo que Deus já fez na minha vida ou já fez na sua vida. Mas na época do povo não tinha. Na época do povo não tinha literatura. A transmissão da lei ela era oral. Era passada de pai para filho, era passada por ensinamentos. E aquilo que se fala, né, se não for repetido várias vezes, a tendência é cair no esquecimento. Se você ler a Bíblia uma vez ao ano, você não vai conseguir lembrar das promessas que Deus tem para a sua vida na palavra de Deus. Se você não criar um hábito de ler a Bíblia, de refrescar a sua memória, de tudo aquilo que está escrito, Jesus, quando ele ascendeu os céus, ele falou, irei para o Pai, mas vos enviarei o Consolador que vos fará lembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. Dito aonde? Na sua palavra.
Então o Espírito Santo de Deus ele vai fazer com que você lembre de todas as promessas que Deus ele fez e faz a você através da sua palavra. Mas na época do povo do Egito não havia isso. Na época do povo do Egito a transmissão era oral, era passada de pai para filho. Então as situações, as circunstâncias da vida, o agravamento do trabalho forçado, chicote, às vezes fome, castigo, era muito fácil fazer com que o povo esquecesse a mão de Deus sobre as suas vidas, as promessas que Deus tinha para o seu povo. Então, o texto ele vai falar sobre esse crédito que Deus tem por ter feito algo na minha vida e na sua vida, como tinha crédito quando fez algo sobre a vida do povo, quando libertou do Egito. O nosso item 1, ele vai falar sobre o desafio de Faraó. Quando Moisés e Arão disseram a Faraó que tinha a ordem de Deus para que ele deixasse os hebreus saírem do Egito, receberam como resposta: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. Está lá em Êxodo 5:2. Porém a Bíblia, ela vai dizer para não errarmos, porque Deus ele não se deixa escarnecer. Se compararmos ao modo como as pessoas desse tempo, de hoje, nos nossos dias, eles menosprezam a Deus, ao mesmo tempo que eles banalizam os valores bíblicos, nós vamos ver que aquela história ela é tão real nos dias atuais como era naquela época. A mesma importância nós temos visto através da televisão, quantas vezes o nome de Deus é escarnecido, né? Quantas vezes nós temos a figura do nosso Cristo sendo motivo de chacota, motivo de riso, motivo de escárnio. O homem, na verdade, assim como o povo naquele tempo, como o povo que não conhecia, e isso é muito importante nós falarmos sobre isso, que há uma responsabilidade muito grande sobre a igreja. Há uma responsabilidade muito grande sobre o servo de Deus em ensinar, em ministrar as verdades de Deus que libertam, restauram, curam e que transformam a vida do homem. Mas hoje nós temos uma realidade que não era muito diferente da realidade daquela época. Da mesma forma que Faraó, ele não reconheceu a autoridade de Deus. Hoje muitas pessoas também não reconhecem essa autoridade. Só que a Bíblia vai dizer: não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. O nosso item 1.2 ele vai falar sobre a resposta de Deus. A resposta de Deus aqui. A resposta de Deus à ação de Faraó. Não haveria a menor possibilidade de Faraó ficar sem uma resposta da parte de Deus. E ela veio por meio das 10 pragas. O Senhor as enviou principalmente para desmascarar os falsos deuses daquele país, os quais nada puderam fazer para extirpá-los. Então a gente vai ver que a resposta de Deus para aqueles deuses, a resposta de Deus para o entendimento que o homem tinha na época, foi uma resposta muito dura. A Bíblia ela vai dizer que tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então, se você planta coisas boas, se você planta a semeadura da palavra de Deus, com certeza você vai colher coisas boas para a sua vida. O homem hoje, ele planta palavras duras, palavras de descrédito, palavras de escárnio sobre o nosso Deus, sobre a sua palavra, e com certeza as consequências virão. Com certeza Deus há de julgar tudo aquilo que o homem fala que vem do seu coração. Nós temos aqui, para cada afronta direta à ação protetora de um deus egípcio, Deus ele lançou uma praga concernente a uma entidade daquelas que era adorada. Nós temos 9 deuses aqui que eu vou citar para vocês agora, que eram deuses adorados pelos egípcios. A primeira é Ísis, que era a deusa do Nilo. Teve suas águas transformadas em sangue. Está lá em Êxodo 7:15.
Interessante que o culto a essa deusa é algo tão forte que foi adotado até pelos gregos e pelos romanos. A gente vai ver lá no Novo Testamento a adoração à deusa Ísis, a mesma deusa que os egípcios adoravam. Para você ver como é que era a importância dessa deusa para os egípcios. E qual foi a resposta de Deus para essa deusa tão adorada pelos egípcios? Simplesmente o rio Nilo se transformou em sangue, né? O rio Nilo, que era a fonte, né, de cultivo, que regava toda a terra do Egito, né, de uma importância vital, de repente, para muitos agricultores, para banhos, né? A gente vai ver que a resposta de Deus foi essas águas se transformarem em sangue, mostrando para o povo que ele tem poder acima de todos os deuses, todos aqueles que são adorados por pessoas que não conhecem ao nosso Deus. O segundo deus é Rãs, a deusa do nascimento, que tinha cara de rã. Foi confrontada com a praga das rãs, está lá em Êxodo 8, capítulo 8, versículo 2 e versículo 6. Sete, o deus do deserto, foi desmascarado por piolhos. Este causava tanto incômodo quanto a poeira do ermo levado pelo vento. O Axis, simbolizado pela mosca, foi desmascarado pelas moscas, está lá em Êxodo 24. Hector, a deusa do gado, que tinha cabeça de vaca, e Apis, o deus boi, foram ridicularizados pelo Senhor, que matou todo o gado dos egípcios. Sekhmet, o deus das doenças, e Suno, o deus da peste, não puderam proteger pessoa alguma das pragas das sarnas que arrebentavam úlceras pelo corpo. Nut, o deus do céu, e Osíris, o deus da agricultura, não puderam proteger a terra da invasão devastadora dos gafanhotos. Está lá em Êxodo 10, do 3 ao 13. E Ra, o deus sol, não pôde trazer luz quando o Senhor mandou trevas sobre o Egito. E, finalmente, a morte dos primogênitos, né? Que foi uma afronta direta a Faraó. Por que Faraó? Porque Faraó ele era cultuado pelos egípcios como Deus da vida. Faraó era cultuado pelos egípcios como Deus protetor da família. Ele se apresentava como Deus. Então Deus provou para ele a sua supremacia, a sua superioridade, o seu poder, mostrando para ele que o Deus da vida é o Senhor Jeová. E nós vamos entrar no item 2, que fala sobre Deus estabelece o monoteísmo. Ao anunciar o primeiro mandamento, o próprio Deus adverte: não terás outros deuses diante de mim. A expressão diante de mim mostra a sua intolerância para com qualquer presunção que vise a estabelecer concorrência com ele. Uma coisa interessante é que Tiago, capítulo 4, versículo 5, vai dizer que o Espírito que habita em nós, o Espírito que habita em mim, o Espírito que habita em você tem ciúmes. E olha que coisa interessante, alguns psicólogos vão dizer, às vezes a gente fala assim, Deus tem ciúme, o Espírito Santo de Deus tem ciúme, mas ciúme não é um sentimento mesquinho, né, na nossa visão humana, só que o entendimento que você tem de ciúme, e isso é interessante, o que esses psicólogos eles afirmaram, é claro que isso é um entendimento, né? Que ciúme é a reação complexa. Observa bem, ciúme é a reação complexa a uma ameaça perceptível a uma relação valiosa ou a sua qualidade. Então, quando lá em Tiago ele vai dizer que o Espírito que habita em mim, que o Espírito que habita em você tem ciúme, quer dizer que Deus ele tem ciúme porque ele valoriza a relação dele com o seu filho. E é o que ele está dizendo aqui. Complexa, é a reação complexa a uma ameaça perceptível. Será que Deus ele não percebe quando você está se desviando? Será que Deus ele não percebe? Ele não sente quando você está entrando por caminhos tortuosos, por caminho de pecado que vai levar você à morte espiritual?
que vai levar você a consequências, que vai trazer sofrimento. O amor que Deus tem por mim, por você é tão grande, que Ele procura nos alertar, Ele procura nos chamar no estreito. E isso através de oração, através da palavra, através da nossa comunhão com Ele, mostrando que o caminho que nós estamos trilhando é um caminho que leva à perdição. Esse é o ciúme de Deus. É a percepção de que tem algo errado no relacionamento entre o Criador e a sua criatura. Então, quando nós falamos que o ciúme que habita em nós, que o Espírito que habita em nós, ele tem ciúme. O Espírito Santo que habita em mim, ele tem ciúme quando a minha atenção, quando a minha adoração, ela é voltada para outro que não seja o Senhor. Ele tem ciúme, o Espírito Santo que habita em você. Ele tem ciúme quando você direciona a sua adoração para outro que não seja o Senhor. Então esse ciúme, ele é pertinente quando nós entendemos esse amor que Deus tem para comigo e para com você. E seguindo, o item 2.1, né, fala sobre Deus e deuses. O maior Deus do Oriente Próximo chamava-se El. Ele era rei e criador de muitos deuses. A própria terra prometida, para onde os hebreus se dirigiam, era devota de vários deuses. Baal, a principal divindade cananeia, cujo significado é Senhor, era um deus agrário representado pela chuva, considerado o deus das tempestades, o deus masculino da fertilidade. Baal foi desmascarado na época do profeta Elias, quando a terra ficou seca durante 3 anos. Está lá em 1 Reis 17. Interessante é que esse Deus Baal, né, Deus da fertilidade, a gente às vezes, nós lemos na Bíblia falando sobre as prostitutas cultuais, né, falando sobre a prostituição nos bosques. Segundo alguns historiadores, havia a prática de relacionamentos sexuais, orgias sexuais no campo, para que instigasse ou incentivasse esse Deus Baal da fertilidade, para que derramasse chuva sobre a terra e a terra viesse a produzir. E Elias, ele foi provar que pela palavra de Deus, pela autoridade de Deus, não cai uma gota de chuva, não cai uma gota de orvalho, se Deus não permitir. Não acontece nada na minha vida, meu irmão, não acontece nada na sua vida, se você não permitir Deus agir na sua vida. Sem a autorização de Deus, não cai uma folha sequer da árvore. E Elias, ele provou isso. Então esse Deus, e observa que em várias partes da Bíblia nós vamos ver que um dos pecados mais comuns que o povo cometia era a idolatria. A idolatria, ela pode ser comparada hoje ao adultério. Imagine você é casado, eu sou casado, eu tenho a minha esposa, você é casado, eu tenho a sua esposa, ou você está para casar e você chega diante do altar, diante do sacerdote, e você faz ali uma promessa de fidelidade. Você faz votos de fidelidade diante de Deus, de que você será fiel ao seu companheiro, à sua companheira, ao seu cônjuge. Imagine o sentimento que há no coração daquele que é traído. Imagine hoje o sentimento que há no coração da esposa ou do esposo quando ele é traído. Depois de ter feito declarações de amor, depois de ter feito votos de fidelidade, é o que nós fazemos com Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós aceitamos deixar Deus direcionar a nossa vida, e nós viramos as costas, nós direcionamos a nossa adoração para outro, o mesmo sentimento de tristeza que eu sinto, que você sente, ou que aquele que é traído pelo seu companheiro ou sua companheira sente, é o mesmo sentimento de Deus. Deus, ele fica triste quando você vira as costas para ele, quando você muda a sua adoração, transfere a sua adoração para outros deuses. É o mesmo sentimento. Tente imaginar o sentimento hoje de uma traição de alguém próximo a você. A dor que isso causa no seu coração. Também a dor que causa no coração de Deus. É por isso que o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme. Porque ele ama você de tal forma. Ele ama você de uma maneira tão grande que ele sofre quando você vira as costas para ele, quando você o abandona. E continuando, os cananeus também cultuavam as deusas femininas da fertilidade. Azerá,
ou Azera, e Astarote. Nos cultos a essas divindades havia prostituição e orgias por entre as árvores dos bosques. O culto ao deus Moloque, por sua vez, exigia o sacrifício no fogo de crianças inocentes, de até 2 anos de idade. Elas pagavam pela culpa dos homens. A gente pode ver isso, segundo a Reis, Acais, né? A Bíblia vai dizer que Acais, rei de Israel, 12º rei de Israel, ele sacrificou o seu filho no fogo. Você imagina o coração de Deus, uma criança inocente sendo sacrificada, sendo morta para adoração a um Deus pagão, a um Deus que não resolvia o problema de ninguém, a um Deus que não tinha poder para dar chuva, a um Deus que não tinha poder para fazer o sol nascer, para fazer o sol aquecer. Imagine a tristeza de Deus quando Deus via seus filhos sacrificando a sua própria carne, a sua própria semente, por um Deus que não podia fazer nada, como diz a palavra, um Deus de pau, de madeira, de pedra, que não se move, que não ouve, que não fala, que não se mexe, que não consegue nem descer do seu altar. Essa é a tristeza que há no coração de Deus quando os seus filhos voltam à sua adoração e sacrificam algo para um Deus que nada pode fazer pelas suas vidas. Continuando o ponto 2, fala sobre uma glória exclusiva. O Senhor não aceita ser trocado, tampouco admite ser comparado a qualquer outra divindade. Isso porque Ele é o único Deus. Quando os homens oferecem cultos a qualquer subproduto da imaginação humana, o Eterno sente-se afrontado, pois sua glória é eterna e absoluta. E lá em Isaías 42:8 ele vai dizer: Eu, o Senhor, este é o meu nome, diz o Senhor. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. As declarações de Deus a seu próprio respeito ressaltam a sua santidade. Deus é absolutamente separado desse mundo de rituais e crenças religiosas, as quais exaltam outras forças que incidem sobre o homem e a natureza. Então, adoração à imagem, adoração a deuses ocultos ou deuses variados, né? Esoterismo. Deus não está nisso. Deus, com certeza, não está nisso. É o que a palavra aqui diz. Que essas crenças religiosas, as quais exaltam outras forças que incidem sobre o homem e sobre a sua natureza, Deus não está presente nisso. Se alguém falar para você, se alguém ensinar você que adorando uma imagem, adorando uma entidade, de uma forma indireta está adorando a Deus, é mentira do diabo para lhe enganar. Não acredite. O item 2.3 fala sobre um povo exclusivo. Os hebreus ganharam notoriedade na história da humanidade, pois foi por meio deles que o Deus Criador revelou-se de modo singular. Todas as nações da terra estavam contaminadas pelas crenças em deuses diversos, mas o Deus único e verdadeiro revelou-se por meio da nação que é chamada de santa. Não por outra razão, Israel é combatida e odiada até os dias de hoje. Por ser um povo exclusivo e santo, os hebreus foram proibidos por Deus de se misturarem com outros povos. Um hebreu jamais poderia se casar com alguém que não pertencesse à sua etnia. Afinal, a prostituição espiritual começa em um nível afetivo. Êxodo 34, 15 e 16. O Novo Testamento também vai falar a mesma coisa, lá em 2 Coríntios 6, 14 ao 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então, Deus ele vem alertando para o seu povo, e ele falou lá: não case e nem dê as suas filhas em casamento para os povos da terra. Deus queria a exclusividade do seu povo. Deus queria a santidade do seu povo.
Essa é a palavra de Deus para o povo naquela época e é uma palavra que continua até hoje. Você não pode se juntar a pessoas que não professam a mesma fé que você. Você pode conviver, você pode ter no seu convívio pessoas, mas o envolvimento é algo muito sério. O envolvimento é algo muito perigoso. Então tome cuidado com quem você se relaciona. Tome cuidado com quem professa uma fé diferente da sua. Aqui, a palavra de Deus está dizendo para não nos prender a um julgo desigual com os infiéis. Então, tome cuidado com quem você se relaciona e com quem você divide os seus sentimentos, os seus pensamentos em relação a Deus. E no item 3, nós vamos entrar agora, fala sobre as exigências ligadas ao primeiro mandamento. O primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O mandamento em si, como artigo estatutário, ele é simples e curto. Porém, os seus desdobramentos dão-lhe clareza e importância. Dentre eles estão o amor, o temor, a adoração, a confiança e a obediência. Esse temor aqui, né, é um sentimento de respeito e obediência. Lá em Provérbios 9:10 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. No livro de Deuteronômio, cujo significado é repetição das leis, há uma declaração que deveria ser repetida em uma devoção diária pelos filhos de Israel, para lembrá-los de que há somente um Deus, a saber, o Shema, ouvir. Está lá em Deuteronômio 6:4-6. Esse Deus único deve ser amado. Essa é a relação de afeto que ele espera ter do seu povo. Observa que no livro de Deuteronômio, cujo significado é repetição das leis, há uma declaração que deveria ser repetida em uma devoção diária. Lembra quando eu falei lá sobre tefilim, que quer dizer, né, é uma palavra, uma raiz que quer dizer prece, oração? Deus está falando, olha, ore todo dia com seu filho. Ore com ele em casa, ore com ele caminhando, ore com ele quando estiver passeando, ore com ele quando estiver na sua casa. Ou seja, Deus está nos orientando a constantemente fazermos oração, lermos a palavra, para que ela fique gravada, encucada na mente e no coração do seu servo. É o que ele está falando aqui, que no livro de Deuteronômio, a repetição das leis era algo que deveria ser cantado, deveria ser falado todos os dias, para que os seus filhos não esquecessem quem era o seu Deus. Você tem orado com seus filhos? Você tem tirado um tempo do seu dia para falar quem é o Deus que você serve? Será que os seus filhos conhecem esse Deus que você serve? Será que os seus filhos, eles têm ideia daquilo que Deus já operou na sua vida? Será que os meus filhos sabem dos milagres que Deus já operou na minha juventude? Da onde Deus me tirou? Como Deus me transformou? Como Deus me tirou do lamaçal do pecado e hoje me fez um homem de Deus? Será que eu tenho passado essa experiência para os meus filhos? Será que eles conhecem esse Deus maravilhoso que um dia me alcançou? Será que você tem passado isso para os seus filhos? Você tem falado com seus filhos na hora que você está almoçando, na hora que você está jantando, quando você estiver indo para a cama dormir, quando você estiver no seu horário de lazer? Será que você tem falado desse Deus maravilhoso e tremendo para os seus filhos? Os seus filhos têm conhecimento do Deus que você serve? Eles conhecem esse Deus? É isso que ele está falando aqui. Quando ele fala lá sobre tefilim, né, que a Torá ela vai descrever como um sinal de envolvimento do indivíduo, né? Será que você tem feito isso? Será que você tem envolvido os seus filhos nessa palavra de Deus? Reflita nisso, pense nisso. E ele vai falar sobre o temor, que o temor é uma das mais elevadas expressões humanas, podendo ser negativo ou positivo. O livro de Hebreus fala do temor da morte que leva os homens a se tornarem escravos do diabo. Está lá em Hebreus 2,15. Mas há um temor positivo, o devido a Deus, que implica absoluta reverência a um ser que tanto pode matar e lançar a alma no inferno, quanto dar a vida. Mateus 10:28. Como desdobramento do primeiro mandamento, há uma exigência ao temor. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede a ti? Observa bem, Deus está falando assim, agora Israel, o que é que o Senhor pede a ti? Ele não pede mais nada, além de que você te dê todo o seu coração,
que você o sirva com todo o seu coração, com toda a sua alma, para guardares o mandamento do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Deuteronômio 10, 12, 13. Então, é isso que eu queria passar para você, que quando você ama a Deus, quando você ama a palavra de Deus, você se alegra em estar na presença de Deus. Você se alegra em falar desse Deus. Você se alegra em pregar a palavra de Deus. Você se alegra em cantar, em adorar. Quantas vezes você está na sua cozinha, lavando a louça, as donas de casa estão ali adorando, exaltando. Imagine a alegria de Deus quando ouve você adorar o seu santo nome, porque o louvor também é uma oração. E você, quando você está no seu trabalho, quando você tira o seu momento de reflexão e você começa a pensar em Deus, você começa a se lembrar de tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Quantas vezes eu peguei um ônibus para ir ao trabalho e sentando na janela, abrir a janela, olhar para fora e aquele vento, aquela brisa batendo no meu rosto e eu me lembrando das maravilhas que Deus fez na minha vida. Da onde Deus me tirou, aonde Deus me colocou, a família que Deus me deu hoje. Queridos, somente por amor e graça. Eu não era merecedor, assim como você não é merecedor. Nós não merecíamos, mas a palavra de Deus vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor de Deus é tremendo, é imensurável na minha vida e na sua vida. E vale a pena nós lembrarmos disso. Vale a pena nós adorarmos, nós cantarmos isso, nós salmodiarmos isso. Vale a pena nós falarmos desse Deus que tanto fez por nós. E é isso que o texto aqui está falando, né? Que quando você ama, o desdobramento do primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus. Quando você ama a Deus, tudo é maravilha, né? Quando você tem amor, quando o teu coração transborda de amor, você sente a alegria de falar desse Deus. E esse é o desdobramento de quem ama a Deus, é o temor. Não é isso? E esse temor, ele traz sabedoria, ele traz entendimento, ele traz equilíbrio, ele traz discernimento, ele traz paz. Isso é o que o amor de Deus ele faz na vida de todo aquele que sente isso no seu coração. E o outro ponto fala sobre adoração. Dai ao Senhor a glória de seu nome. Trazei presentes, vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Está lá em 1 Crônica 16, 29. Quando Davi, né, ele convidou os ministros a se colocarem diante da arca de Deus, entre eles Asaf, não é isso? Que era o chefe dos músicos, para que eles recordassem e celebrassem tudo aquilo que Deus havia feito. Olha que coisa linda, Davi rei convida os seus levitas, convida os seus servos a se prostrarem diante da arca de Deus, para celebrarem a Deus, para adorarem ao Senhor, para salmodiarem ao Senhor, por tudo aquilo que havia feito, pela condição que Deus havia dado ao seu povo, das bênçãos, das vitórias nas guerras. É isso que Deus ele quer de nós, que nós venhamos a nos lembrar de tudo aquilo que Ele fez em nossas vidas e nós possamos cantar, adorar, louvar e bendizer o seu nome, porque muitas coisas Ele fez e eu tenho certeza que muitas coisas Ele há de fazer na sua vida. E o outro ponto fala sobre a confiança. Está implícito no primeiro mandamento que o Senhor é digno de confiança, quando Ele mesmo diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Ele tem o que mostrar. Essa é a confiança que leva os crentes a buscá-lo em oração. Salmo 18, versículo 2, ele vai dizer: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Que você possa falar isso desse Deus que você serve, que Ele é o seu rochedo, Ele é o seu lugar forte, Ele é o seu libertador, Ele é a sua fortaleza e nele você pode confiar. Salmo 91 também, né? Salmo 91, no versículo 2, ele vai dizer: direi do Senhor,
Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Tenha certeza, meu querido, pode confiar em Deus. Deus é um alto refúgio para todo aquele que nele crê. Deus é aquele que você pode confiar, você pode descansar. Jesus falou: a minha paz eu vos dou, não a paz que o mundo dá. Você pode procurar essa paz nas riquezas terrenas, no dinheiro, você pode procurar essa paz num bom emprego, você pode procurar essa paz num bom relacionamento, mas a paz verdadeira, ela só vem através de Cristo, porque tudo isso, toda essa paz que o mundo nos oferece, ela é passageira. Mas a paz que o Senhor Jesus Cristo, ele oferece a você, na figura da sua pessoa, do seu Espírito Santo, ela é eterna e ela é duradoura. Amém? Encerramos assim a nossa aula nessa noite, nessa manhã, e eu agradeço a sua atenção e eu espero que essa lição de hoje ela tenha trago algo ao seu coração, ela tenha mostrado para você o que Deus ele requer de todo aquele que o serve, do seu filho, do seu servo: adoração, fidelidade, amor e adoração. Então, que Deus o abençoe e tenha um bom domingo em Cristo Jesus. Glória a Deus.